Olá, esse artigo é intitulado Impacto do Risco Político no Desempenho das Ações de Empresas Listadas na B3, de autoria de Pedro Henrique Rocha Pinheiro, Daiana Paula Pimenta, Jalusa Maria Lima Silva Borsato e Aleteia Ferreira da Cruz. O artigo ele aborda, considerando aí que o mercado exige que os atores econômicos eles sejam capazes de acompanhar as constantes alterações no ambiente político, uma das variáveis não financeiras que influenciam as decisões das firmas e dos agentes econômicos é o risco originário do ambiente político. A literatura mostra aí que a instabilidade afeta os mercados de forma diferente, tanto para países desenvolvidos como em países em desenvolvimento. E BKERT, 2014, constatou que nos países em desenvolvimento a instabilidade política afeta mais o desempenho do mercado, em função aí da menor maturidade dos mercados quando comparados aí de países desenvolvidos. Considerando que há uma escassez de trabalho na literatura quando se trata do mercado nacional, e considerando aí que os dois grandes escândalos de corrupção, o Mensalão e a Lava Jato, que causou aí uma instabilidade política nacional, o problema que orienta essa pesquisa é como o risco político pode impactar o desempenho das ações das empresas negociadas na B3. E para responder essa pergunta de pesquisa, o objetivo do trabalho é investigar como que o risco político pode impactar o desempenho das ações de empresas negociadas na B3. Como referencial teórico, alguns autores, Suleiman e Randall, 2016, fala que o risco político refere-se à possibilidade do mercado financeiro ser afetado negativamente pela instabilidade política, impactando aí as perspectivas de investimento e crescimento econômico. Bernardelli et al., 2017, fala que no tocante à canalização da poupança pelas empresas privadas, o mercado de capitais é o meio mais eficaz para distribuir os riscos dos investimentos, e considerando aí que os eventos políticos podem afetar os retornos do mercado financeiro, esse contexto aí levou à seguinte hipótese da pesquisa: o risco político impacta positivamente o desempenho das ações de empresas negociadas na B3. A amostra e os dados foram coletados aí no Economática, no IBGE, Banco Central e o International Country Risk Guide. A amostra da pesquisa consiste em 65 empresas listadas no índice Ibovespa de 31 de dezembro de 2018, totalizando 585 observações para 9 anos, no período aí de janeiro de 2010 a dezembro de 2018. Esse período se deu por dois motivos. Primeiro, a crise iniciada em 2017, que culminou na crise global de 2008, levando muitas economias a enfrentar, além dos problemas financeiros, também as questões sociais que impactaram aí, nos resultados do trabalho. Utilizou aí o modelo econométrico, foi regressão linear múltipla com dados em painel. Para o modelo 1 e 4, foi rodado o modelo PUS com erros padrão robustos clusterizados, onde o retorno do fechamento médio anual das ações é a variável dependente e o ICRG, considerando aí o risco político, é a variável independente, e o PIB, Selic, inflação e capitalização do mercado são as variáveis de controle. Nos modelos 2 e 3, substituiu aí o retorno por o pagamento dos dividendos e pelo índice de preço por lucro. A partir aí dos resultados, verificou-se que a crise política iniciada em 2015, a ligação entre o retorno e o risco político se inverteu, enquanto teve um aumento do risco político, teve uma redução, dos retornos, caindo para o ponto mais baixo de todo o período analisado. Outros resultados aí do trabalho: a relação do PIB dos retornos médios anuais estão de acordo com o BKERT et al. 2013 e 2014, o coeficiente está positivamente correlacionado, ou seja, à medida que o PIB cresce, há uma variação positiva na taxa de retorno das ações. A inflação também apresentou significância ao nível de 1%, e o sinal do coeficiente é negativo, mostrando que um aumento da inflação impacta o retorno esperado do fechamento anual.
O resultado também apresentou o coeficiente negativo da capitalização, né, não se associa significativamente com o retorno médio dos ativos, ou seja, a capitalização do mercado cai e o retorno médio da ação terá um retorno maior. E o sinal do coeficiente da regressão, né, nos dividendos, está em contraste com o Herbert al. 96 e Rancharran 2003, já que o risco político e os rendimentos estão positivamente relacionados, ou seja, então as empresas tendem a aumentar o pagamento de dividendos em períodos de alto risco político. Né, em relação à relação preço-lucro com o risco político, apresentou um sinal negativo, confirmando que os investidores estão dispostos a pagar menos por uma unidade de lucro das empresas devido ao aumento do risco político. A capitalização também obteve um coeficiente positivo ao nível de 1%, indicando que os períodos de aumento do risco, o valor total de mercado da empresa diminui, né? E o resultado que apresenta o coeficiente negativo estatisticamente significante a 1%, indicando que, mantendo o nível de risco político, o retorno médio foi menor no período, né, que alcançou seu pico. Como conclusão, como objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho do mercado das ações em relação às medidas de risco político, né, indicadores macroeconômicos, utilizou um indicador de mercado e 3 fatores macroeconômicos, né, e os resultados das regressões demonstraram que o risco político é um fator significativo na explicação das variações dos rendimentos de dividendos do mercado acionário brasileiro. As conclusões do estudo foram fortalecidas por meio da verificação de robustez dos resultados. Esses resultados atendem parcialmente aos estudos anteriores, mas nem todos os coeficientes obtidos foram estatisticamente significativos. Os resultados eles estão limitados à amostragem, bem como às técnicas econométricas aplicadas. Então, considerando aí os trabalhos anteriores e as limitações, pesquisas podem ser realizadas para complementar os resultados encontrados. Muito obrigada.